As tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala é o que você tem e é aquilo que você terá. Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos estar falando algo extraordinário sobre a fidelidade de Deus, sobre a veracidade das palavras de Deus. Lembre que nós estamos estudando sobre alguns atributos de Deus. Falamos sobre santidade, fidelidade, falamos sobre santidade, falamos sobre onipotência, onisciência. Hoje vamos falar sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é um atributo natural que reflete nos princípios morais de Deus, como ele não pode mentir. Eu quero ler um versículo com você, a gente entra na matéria, vamos orar, vamos falar sobre o Salmo 128. Daqui a pouquinho nós vamos orar o Salmo 128 e você vai compreender que esse Salmo 128 é o Salmo da família. Vamos embora lá. Vamos começar aqui com esse texto em 2 Timóteo, capítulo de número 2, que diz assim, deixa eu pegar aqui o óculos. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, Deus ele permanece fiel, verdadeiro, ele não muda. Este é literalmente um dos atributos morais de Deus, a sua integridade. Tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Tudo aquilo que ele diz é. Tudo aquilo que ele afirma acontece, porque isso faz parte dele. Deus jamais afirmaria algo para você se não fosse verdade. Nossa grande questão de entendermos isso ou aceitar isso é que nós somos traídos constantemente. Tenho certeza que algum dia você foi traído por alguém. E não tem nada pior do que isso, a traição. Você estender as mãos para alguém, trazer essa pessoa para perto de você, ajudar, tirar do poço, orar, visitar, interceder, ajudar financeiramente, ajudar moralmente, motivar essa pessoa, ela te trai. Como isso dói, como isso machuca o coração das pessoas ao ser traído. E aí isso faz com que a gente comece a olhar para Deus e ver em Deus uma espécie de infidelidade. E Deus ele é fiel, ele é leal, ele é verdadeiro. Deus ele não mente, não mente. A Bíblia diz, em Números diz assim, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria? Falaria e não cumpriria? Observe que só nessa minha fala já expressa quem é Deus, a integridade dele. Todos os princípios que Deus falou para nós podemos acreditar. Se, como a fidelidade faz parte do atributo natural de Deus, talvez você não pegou as matérias passadas, a teologia divide Deus ou a compreensão sobre Deus em atributos naturais e atributos comunicáveis, ou atributos naturais e morais, comunicáveis e comunicáveis. Depende muito de quem você está lendo. Mas a grande questão, a lealdade de Deus faz parte dele, é dele. Isso não tem como ele mudar. Ele sempre foi assim. E isso aplica naquilo que ele fala, que é a questão moral. Como que nós vamos crer em Deus se fala uma coisa e faz outra? Mas como é dele, é natural dele, aquilo que ele fala, ele cumpre, nós temos todo o direito, nós temos toda a condição de crer em Deus, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Observe que essa fidelidade de Deus, ela caminha e ela alcança o Antigo Testamento e o Novo. Todas as vezes que Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Salomão, cumpriu. Observe que os pactos que Deus fez se cumpriram. A aliança que Deus fez se cumpriu. Então Deus é um Deus de pacto. Lembro certa vez que Deus fez um pacto com Abraão. E Deus mandou que Abraão cortasse animais,
colocasse uma banda de um lado e uma banda do outro e passasse pelo meio do sangue. Qual era o pacto ali? O pacto era justamente pisar sobre o sangue. Lá atrás, hoje nós vamos em cartório, reconhece firma, lá atrás eram animais cortados de um lado, animais cortados do outro, e o pactuante tinha que passar no meio das partes, pisando no sangue. E lembro que quando Abraão fez esse pacto, Deus demorou a passar. A tarde foi chegando. As aves do céu vinham, as aves de rapina vinham para tentar comer aquela carne. E Abraão enxotava aquela carne até que Deus passa pelo meio com fogo. Deus estava confirmando a aliança que ele havia feito com Abraão. Deus ele fez a aliança no Novo Testamento. Nós temos uma aliança com Deus, uma aliança de fidelidade. Os pactos com Deus em nós não mudam. Deus tem pacto conosco de prosperidade, de proteção de família, de saúde. Foi Ele quem falou. E tudo aquilo que Deus fala se cumpre. Eu quero que você entenda isso, a fidelidade de Deus, porque tudo aquilo que Deus fala na palavra se cumpre. Todas as promessas de Deus aqui são confiáveis. Talvez alguém te traiu, talvez alguém te machucou, talvez alguém te enganou, mas Deus não. Deus não. O que está escrito na Bíblia está escrito. Aquilo que está escrito está escrito. Ele é fiel para cumprir. Lembra que nós lemos em Timóteo? Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. É dele a fidelidade, é dele. Então Deus ele é fiel nos pactos que ele faz. Deus é fiel em cumprir as promessas de prosperidade e proteção. Lembra do Salmo 23, Salmo 46, que são salmos de provisão, proteção e segurança? Deus ele é fiel. Deus é fiel com as palavras ou o pacto que ele fez conosco de salvação e vida eterna. Deus te prometeu perdão. Com todas as vezes que você ora e você clama a Deus, você pede perdão, Ele te perdoa. Todas as vezes que você chega a Deus com o coração contrito, arrependido, confessando os seus pecados, todos os seus pecados, todos, presta atenção que eu estou te ensinando, todos os seus pecados são perdoados. Não são os pequenos, não são os antigos, são todos são perdoados. E a Bíblia diz que são lançados no mar do esquecimento. É um mar que não volta. Lançou, encerrou o assunto. A partir do momento que você confessa, todos os teus pecados são perdoados. A sua vida agora começa de novo. Não é que a sua vida ela vou colocar assim, uma restauração. Não. É encerrado aquele momento e Deus começa de novo. Você começa como se nunca tivesse pecado. A justiça de Deus, ela não vem simplesmente no perdoar, mas ela vem nos fazer novo. Pensa em um carro novo que nunca andou, novo. Assim é a sua vida. Pensa em um objeto novo, pensa em um óculos novo, você nunca usou aquele óculos. É a sua vida quando você pede perdão. Você é criado de novo. Não é simplesmente perdoado, é justificado. Justificado é dizer o seguinte: não existe transgressão contra ele. Não tem acusação. Não tem o que dizer. Está justo, está perfeito. O perdão lança no mar do esquecimento, você se torna justo. Eu vou repetir. O seu pecado é lançado no mar do esquecimento. É o perdão de Deus. A partir de agora você é justo. Alguém olha para você e você não tem pecado. Então observe que a lealdade de Deus alcança a nossa família, as nossas finanças, a nossa proteção, a nossa vida eterna. Aí eu te pergunto, como não servir um Deus tão poderoso? Se Ele é fiel em tudo aquilo que Ele diz é verdadeiro. E eu vou ler com você aqui agora, Salmo 128.
Nós vamos ler esse salmo que é uma promessa para você ler, meditar e compreender que a partir de hoje você é uma nova criação e as bênçãos de Deus, todas elas, estão sobre a sua vida. Não permita que o inimigo sopre. O grande problema é que o inimigo sopra ao ouvido e muitos absorvem isso e começam a viver com o sopro do inimigo. Eles não vivem com aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou é verdadeiro. Vamos ler o Salmo 128. Antes, aquela pergunta básica, clássica. Você já se inscreveu aqui nos nossos encontros? Está aqui escrito inscrever-se. Clica, venha se inscrever, venha fazer parte dessa família. E depois também deixa o seu gostei se você gostar. Tá bom? Vamos embora lá. Salmo 128. Vamos fazer algo diferente? Vamos ler o 127? Porque nós temos duas grandes promessas. Temos a promessa da prosperidade e da provisão, e temos a promessa da proteção e a bênção sobre a família. Salmo 127, olha só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos. Quando falarem com seus inimigos, a porta. Aqui fala de uma família unida, uma família protetora, uma família que um cuida do outro. O texto nos diz que o homem que serve ao Senhor, ele é feliz e que ele tem filhos e os filhos são bênçãos na nossa vida. Olha o Salmo 128. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma vez eu ouvi um pregador, e eu vou voltar para esse salmo, e eu acho que o pregador foi muito infeliz, que ele disse que a partir de hoje ele não vai mais buscar a felicidade. Ele vai servir a Deus e ele vai olhar para Deus e não vai olhar mais para aquilo que o mundo oferece, não vai mais buscar a felicidade. Eu fiquei pensando, o que ele entende sobre Deus? Qual é a visão que ele tem sobre Deus? Porque o texto é muito claro. Temer a Deus é o que nos faz feliz. Temer a Deus é o que nos dá alegria de viver. Temer a Deus é aquilo que traz o equilíbrio para a nossa alma. Como que ele não quer ser feliz? Ou será que ele pensa que servir a Deus é prejuízo, é turbulência? Aflições, luta, prova, vão nos criticar porque a gente teme ao Senhor? E daí? E daí? Qual o problema? Falarem? Deixa eu falar. O que importa é a minha convicção daquilo que eu sou em Deus, daquilo que eu vivo com Deus. Olha o texto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Você trabalha, vê a prosperidade, vê você crescendo e tudo que você fizer vai ser bom, te irá bem, vai prosperar. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua mesa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Observe que temer a Deus é trabalhar e ver a prosperidade, é gozar daquilo que você produziu com os trabalhos das tuas mãos, é ter vida longa, ver os filhos dos filhos
é longevidade, é uma vida cheia de dias. A bênção está em servir a Deus. E o texto já começa assim, feliz é servir ao Senhor. Quer buscar a felicidade? Sirva ao Senhor. Deus, no nosso estudo, é fiel. E eu profetizo, eu declaro, pelo poder da palavra que nós lemos, que a fidelidade de Deus vai cumprir o Salmo 128 na sua vida. A fidelidade de Deus vai cumprir o Salmo 128 na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos tomar posse desse salmo aqui? Sobre a sua casa? Vamos tomar posse desse salmo sobre a sua vida? Vamos falar com o nosso Senhor? Pai, é pelo poder que é no nome de Jesus que eu ministro a força desse salmo. Eu ministro, Deus, a autoridade desse salmo. Senhor Deus, a cada pessoa que está comigo, cada pessoa que está vinculada, orando, clamando, intercedendo, necessitado, cada pessoa, Deus, que ativou a sua fé, cada pessoa que está clamando aqui agora, Deus, eu abençoo em nome de Jesus com o poder do Salmo 128. Ele será feliz. Deus, eu declaro prosperidade. Deus, eu profetizo saúde. Deus, eu profetizo uma vida longa. Deus, eu profetizo que cada pessoa que está aqui agora comigo verá os filhos dos filhos crescerem. Tudo que ele fizer vai ser bom, irá bem, vai prosperar, vai ter alegria de viver, em nome de Jesus. Deus, eu profetizo a casa cheia, os filhos à mesa, a esposa à mesa, o marido à mesa, os netos à mesa. Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa que agora, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais ama, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, às 6h23. Um grande abraço, paz.